nos alimentar da tua palavra, nos alimentar do teu evangelho, Senhor. Vem, Espírito Santo, e agora arranque os véus do nosso entendimento, Senhor. Arranque as escamas dos nossos olhos. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos para que nós sejamos pegos por dentro, Senhor, e possamos compreender a tua palavra, recebê-la no nosso espírito, compreendê-la no nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Dá um abraço aí a alguém antes de você sentar. Para quem eu não cumprimentei antes, boa noite. A paz seja com cada um de nós, a paz de Cristo. A paz de Cristo seja o hábito em nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse tempo de temperatura muito alta, né? A gente fica meio lerdo, meio devagar, né? Parece que a gente fica na meia fase, né? Mas isso não é impedimento para a gente adorar o Senhor, amém? Amém. Então, amados, nós vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. 1 Coríntios 12, 27. E nessa noite, nós queremos mergulhar o coração numa palavra que já, eu acredito que no meio da semana para cá, o Espírito de Deus veio ministrando no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero repartir com vocês, eu quero impartir com vocês essa palavra sobre a vida da igreja e a missão da igreja. A vida da igreja e a missão da igreja. Vamos começar então em 1 Coríntios 12, 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte deste corpo. Pois bem, só aquele mesmo, só 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um uma parte deste corpo. Deixa aí marcado, porque nós vamos ler alguns textos, e nós vamos primeiro, antes de falar sobre a vida da igreja, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra, ele traz essa revelação a respeito do corpo de Cristo, da igreja ser o corpo de Cristo. Então nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando. E ali ele diz assim: olha, vocês precisam saber que vós sois o corpo de Cristo. Então Paulo está falando que a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. O corpo de Cristo é um organismo vivo. É um organismo vivo. Então ele diz assim, olha, vós sois o corpo de Cristo. Mas depois, na sequência, no mesmo versículo, ele diz: mas cada um de vocês é uma parte desse corpo. Então nós precisamos entender quando é que nós somos o corpo e quando é que nós somos uma parte desse corpo. Ou na versão atualizada diz: vós sois particularmente sois membros deste corpo. Então, quando nós recebemos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, temos o nosso espírito vivificado, nós somos ligados, enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós nos reunimos em nossa congregação, porque na visão de Cristo, a cidade de São Gabriel só tem uma igreja. Quem divide isso dizendo: essa é a minha igreja, aquela é a tua igreja, aquela igreja é tua, essa aqui é minha, são as denominações e são os homens. Mas para Cristo, para o Senhor,
para Deus existe uma única igreja. Então nessa noite nós temos na cidade de São Gabriel, eu já não sei mais a conta, mas deve ter 60, 70 denominações diferentes. Então a igreja de Cristo, ela está dividida em 60, 70 congregações que estão reunidas nessa noite. É verdade que algumas nem tão cristocêntricas quanto outras, mas estão no corpo de Cristo. E quando é que ele se torna o corpo de Cristo? Quando nós nos reunimos todos juntos, quando estamos reunidos, nós somos o corpo de Cristo. Amém. Na visão de Paulo, o corpo de Cristo. Na visão de Ezequiel, que ele fala, dos ossos secos, que Deus dá uma ordem para osso juntar-se com osso e se formar um exército. Então nós seríamos os ossos que se juntam para formar um exército. Nós somos esse exército, entendeu? Na visão de Paulo, quando nós nos reunimos, nós formamos o corpo de Cristo. Todos os membros estão juntos, ligados, unidos, e eles são o corpo de Cristo. Mas quando nós saímos daqui, e cada um vai para a sua casa, cada um vai para a sua vida, cada um vai para a sua vida, cada um vai viver a sua vida, aí nós entramos na segunda parte do texto da palavra. Aí ele diz assim, e cada um é uma parte desse corpo. Você está entendendo? Então agora não é mais o corpo todo, cada um é uma parte. Porque você é uma parte do corpo quando você está individual. Você está conseguindo entender isso aqui, irmãos? Individualmente você é uma parte do corpo. Quando nós nos juntamos, nós somos o corpo de Cristo. Agora, reunidos, nós somos o corpo de Cristo. Quando você vai para casa, aí a palavra entra lá, e cada um é uma parte desse corpo. Cada um é uma parte desse corpo. Quando você está lá no seu trabalho, quando você está na escola, quando você está lidando com as coisas da sua vida, você é uma parte desse corpo, você é um membro desse corpo. E aí nós nos reunimos aqui novamente, e aí formamos o corpo de Cristo. Amém? Agora, esse corpo de Cristo, ele tem uma vida da igreja, e esse corpo de Cristo, ele tem uma missão da igreja. E isso é tão importante a gente entender isso, porque nós estamos vivendo um tempo em que muitos têm falado que não há necessidade de nós nos reunirmos, de nós congregarmos, de nós nos juntarmos com outros irmãos, que nós podemos viver uma vida independente, que nós podemos ficar sozinhos, que nós podemos nos virar sozinhos fora do corpo de Cristo. E isso não existe, porque Paulo diz, vocês são o corpo de Cristo. É verdade, irmãos, que se eu estiver sozinho, eu andar sozinho, se eu não congregar em lugar algum, então essa igreja, vamos dizer assim, essa congregação que sou eu e mais eu, ela vai ser uma congregação perfeita, porque eu vou ser o pastor, eu vou ser o diácono, eu vou ser o músico, eu vou recolher oferta, eu vou gastar oferta, eu vou fazer tudo sozinho, e essa igreja não vai ter problema, a menos que eu seja um bipolar, que eu seja uma pessoa que tenha dupla personalidade, que eu vou brigar comigo mesmo. Aí eu sou perfeito, é uma igreja perfeita. Mas aqui entra a importância da vida da igreja, de nós nos reunirmos como igreja, porque é na vida da igreja. O que é a vida da igreja? É aquilo que faz parte quando nós nos encontramos. Então, para que haja uma congregação, essa congregação precisa ter uma vida de igreja. Essas pessoas que fazem parte dessa congregação, elas precisam se reunir. É preciso ter alguém que vai ministrar, é preciso ter alguém que vai cantar, alguém que vai tocar, alguém que vai pregar a palavra, alguém que vai atender a criança, alguém que vai atender, vai ser um porteiro, alguém que vai fazer isso, alguém que vai fazer aquilo. A vida da igreja,
ela é importante, porque é nessa vida da igreja que Deus vai tratar com a gente. É na vida da igreja que Deus vai tratar com a gente. Então, se sozinho eu vou ser uma congregação perfeita, mas quando eu me misturo com os outros irmãos, é a hora que a gente vai ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque é na vida da igreja, irmãos, que nós vamos exercitar muitas coisas. Por exemplo, nós vamos exercitar paciência. Nós vamos exercitar paciência. Porque nem todo mundo está no mesmo nível. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Nem todo mundo tem o mesmo temperamento. Então tem uns que são lerdos, tem uns que não são lerdos, tem uns que são rápidos, que são ligeiros, tem outros que a gente tem que desenhar. É assim. Então na vida da igreja, a gente vai exercitando essa paciência, a gente vai exercitando misericórdia. É na vida da igreja que Deus vai tratar com a nossa compaixão. Então nós realizamos aqui no primeiro domingo do mês, no dia da ceia, a gente traz, ou deveria trazer, se não traz está errado, porque é uma manifestação de compaixão, de misericórdia. A gente traz 1 quilo de alimento que é encaminhado para os projetos sociais da congregação. Então é na vida da igreja que, se eu não me lembrar, às vezes a pessoa diz: eu queria alimentar as crianças da África, eu queria alimentar não sei o quê, eu queria ir lá para o Nordeste, socorrer. Tá, mas você não lembra de trazer 1 quilo de alimento no dia da ceia? O que você está falando em alimentar a África? É aí que a gente vê, irmãos, quando existe verdade e quando não existe verdade. Quando existe verdade e quando existe, com o perdão da palavra, hipocrisia. Que a pessoa diz: eu queria fazer, mas não faz o mínimo. Eu queria ministrar lá na África, mas a pessoa não se dispõe a fazer o mínimo dentro da congregação. Então, de onde que vai surgir essa compaixão? Do dia para a noite, para ele atravessar o oceano e ir fazer algo que ele não faz aqui dentro de sua casa, no lugar onde Deus o colocou. É na vida da igreja, vivendo com esses irmãos de níveis diferentes, que Deus ele vai tratar com a nossa vida. Você pega, irmão, os 12 discípulos de Jesus, a congregação que Jesus liderava, 12 homens, e você vai ver, por exemplo, lá tinha Tomé. Tudo que Jesus falava, Tomé duvidava. Então, numa congregação, irmãos, não é que Tomé fosse um perturbado, endemoniado. Não, numa congregação tem que ter os Tomé. Irmãos, se não fossem aqueles que dissessem para nós: não vai dar para vocês construir, não vai dar para vocês fazer, não dá para fazer uma tesoura desse tamanho, não dá para fazer esse tipo de janela. Se não fossem as pessoas nos dizendo que não dá para fazer, nós não estaríamos aqui dentro. Porque os Tomés existem justamente para estimular os outros a mostrarem que é possível fazer, quando o Senhor dirige, quando o Senhor abençoa, quando se está diante da direção de Deus. É preciso ter o Tomé, é preciso ter aquele que duvida, é preciso ter aquele que fica: mas o pastor disse, mas não sei o que. Eles são importantes. E no grupo de Jesus tinha Tomé, tinha Judas, que traiu Jesus. Isso faz parte do convívio das pessoas, e é nesse convívio que Deus vai trabalhando o nosso coração. É na vida da igreja que nós vamos lidar, irmãos. Sabe por quê? Porque uma igreja, uma congregação, ela nunca vai ser perfeita. Por que nunca vai ser perfeita? Ela nunca vai ser perfeita porque tem eu, porque tem você, porque tem o outro. Se não tivesse ninguém, ela seria perfeita, não teria problema nenhum, mas as cadeiras estariam vazias. Mas onde há pessoas, e pessoas imperfeitas, pessoas que estão sendo tratadas com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, vai logicamente surgir atritos, vão surgir
alguma coisa estranha. E sabe o que nós vemos lá? Por exemplo, você vê nos discípulos de Jesus, e você sabe, a gente fala dos discípulos de Jesus, você logo lembra, Pedro, Tiago e João, não é? Pedro, Tiago e João, sempre Pedro, Tiago e João. Mas tem um discípulo, você já ouviu falar do discípulo chamado André? Você sabia que tem um discípulo chamado André? E esse André não aparece em nada. André não falava, André não dizia nada, mas ele estava lá no meio. Quem sempre falava era Pedro. E numa congregação tem que ter, irmãos, aqueles que falam, aqueles que dizem sim, mesmo sem pensar direito. O que o pastor está dizendo? Vamos fazer, pastor, vamos fazer. Ele não pensa direito, Pedro não pensava direito. Mas quando Jesus dizia para fazer alguma coisa, Pedro estava sempre pronto para fazer. Ele não pesava muito as consequências do que Jesus estava dizendo, mas ele estava sempre disponível, ele sempre estava disposto, ele sempre estava ali para fazer as coisas. Tomé ficava duvidando, André ficava calado, e assim era mais ou menos que as coisas aconteciam. Mas eles estavam todos juntos, manifestando o reino, todos juntos. André estava entre aqueles, quando Jesus mandou de 2 em 2, ele estava lá. Mas você vê pouca coisa a falar sobre André, sobre outros discípulos, mas você vê daqueles que eram os principais, os que sempre falavam, os que sempre andavam com Jesus. Mas isso é preciso ter numa congregação, é preciso ter aquele que diz, não, pastor, não dá para fazer isso, o senhor não vai conseguir fazer. Aí a gente vai e faz, não porque a gente é teimoso, mas porque a gente faz por uma direção de Deus. A gente faz por uma direção de Deus. Então, isso é na vida da igreja. É na vida da igreja, queridos, que Deus vai testar nossa generosidade. Porque na vida da igreja, que é uma igreja, uma congregação bíblica, não existe a questão de fazer as coisas por obrigação. Você é obrigado, tem que vir ficar lá na porta, porque se você não vir, você vai ser amaldiçoado. Você não vir, vai pesar a mão sobre você. Não, querido. Numa congregação bíblica, as coisas se fazem voluntariamente. Tudo acontece por voluntariedade. Tudo que se realiza por voluntariedade. Nada por imposição ou obrigação. E aí Deus vai testar no nosso coração a nossa generosidade, irmãos. Eu sou generoso para com o reino de Deus. Eu contribuo na casa onde eu estou congregando. Eu invisto na casa onde eu estou congregando ou não? Eu só recebo e pronto. Eu não estou devolvendo nada para Deus, eu não estou fazendo nada para Ele. Eu apenas estou ali, mas eu não sou daqueles que investem. Deus está analisando a nossa generosidade. Deus vai testando a nossa generosidade no lugar, na vida da igreja. Na vida da igreja, Deus vai vendo se eu não contribuo porque eu não posso, se eu não contribuo porque eu sou mesquinho. Por que eu não contribuo? Se a gente vê na palavra, a igreja de Antioquia, se eu não me engano, era a mais pobre de todas, mas aquela congregação contribuiu quando eles levantaram ajuda para os irmãos de Jerusalém. Eles, nós vamos contribuir. Então, às vezes, Deus vai testando dentro da vida da igreja. Você quer ver o que a palavra de Deus fala? Romanos 15, 1. O que é a vida da igreja? Romanos 15, 1. Olha só. Paulo está falando do que acontece na vida da igreja. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Então o que Paulo está dizendo? Querido, você chega numa congregação, vamos usar esse termo ao invés de dizer numa igreja. Você chega numa congregação, essa congregação vai ter 3 tipos de pessoas. Vai ter o homem natural, que é aquele que nem se converteu ainda. Vai ter o homem carnal, que é aquele que se converteu, mas está num processo ainda de abandonar as coisas da carne. E vai ter o homem espiritual. Então você vai ter pessoas de níveis completamente diferentes. E aí o que Paulo diz? Você que é
você que tem entendimento, você que já compreendeu muitas coisas, você que já entendeu muitas coisas, você que sabe abrir a palavra de Deus, você que sabe explicar as coisas da palavra de Deus, você que já é um filho maduro, você que já amadureceu em Cristo, precisa olhar para o irmão que é mais fraco e ajudá-lo nas suas fraquezas, ajudá-lo a lidar com os seus problemas. Eu lembro que lá em casa, ainda quando era criança, desde que eu me lembro, nós tínhamos o hábito, na casa do meu pai e da minha mãe, o hábito, a gente sentava à mesa para almoçar, e aí a gente tinha a caixinha de promessa. Então, era todo dia, podia ser o dia que fosse, o pai vinha almoçar em casa, e quem estava em casa para almoçar, sentava à mesa, e aí a gente, cada um abria e tirava um daqueles cartãozinhos da caixinha de promessa ali e tal, e aí depois a gente orava abençoando o alimento. E uma ocasião estava à mesa uma pessoa recém-convertida, e aí a pessoa abriu e leu o texto, e aí estava lá abreviado um texto de Romanos, e aí a pessoa leu, e aí tinha que ler o que estava tudo no cartão, tinha que ler, então seria Romanos tal e tal, e aí a pessoa leu Romeu, e aí, irmãos, lá em casa a negrada não deixava passar nada. Quando a pessoa leu o texto e saiu com Romeu tanto e tanto, acabou o almoço, acabou, virou a piada. Até hoje a gente tem um encontro a pessoa e eu falo do Romeu. Então, porque a gente, você que cresceu num ambiente em que está acostumado a ler a palavra, ler os textos, ler as abreviações, isso para contar um exemplo muito simples, mas às vezes ali tem alguém que não sabe nem onde é que está a Bíblia, não sabe nem que a Bíblia tem Novo e Velho Testamento. Então a palavra diz assim, ó, vocês que são mais fortes, vocês que têm mais entendimento, vocês que são mais sábios, vocês que entenderam muitas coisas, no meio dessa congregação, nessa vida da igreja, vocês precisam entender os que são mais fracos, precisam ajudar os que são mais fracos, precisam ser pacientes com os que são mais fracos. Então às vezes eu encontro pastores, porque às vezes o meu convívio é mais com pastores, e eu vejo pastores, queridos, que eles estão lá ainda fazendo corrente disso, corrente daquilo, campanha disso, campanha daquilo, coisa ungida e tal, mas eles querem o reino, e eu fico olhando dizendo, ai Jesus, é muito trabalho, porque se existe uma pessoa difícil de você ganhar para Jesus, é pastor. Pastor é complicado. E aí eu fico lembrando que lá atrás eu também fazia rosa ungida, eu também fazia corrente, eu também fazia campanha de prosperidade, eu também fazia essas coisas, e alguém teve paciência comigo, e alguém sentou comigo e me ensinou, e eu achava o máximo. Agora eu vou para o monte orar e tal, e todo mundo diz, vou para o monte orar, eu vou orar na madrugada, vou orar na madrugada, e eu vejo as pessoas postando essas coisas, e eu me lembro que Jesus assim, já ganhou o seu galardão, porque as pessoas entram lá e falam, que maravilha, você vai na madrugada, como se fosse uma coisa do outro mundo, e como se a oração da madrugada vale mais do que a oração do meio-dia, da manhã, a oração do monte vale mais do que a oração na sua casa, no seu quarto, deitado, enfim. Mas alguém teve paciência comigo, alguém teve paciência para sentar comigo e me explicar o que era o reino de Deus, e me explicar o que era a palavra de Deus. E olha que eu já era macaco velho, eu já era antigo, já conhecia a palavra, e eu conhecia a palavra como teólogo, mas não entendia o reino de Deus. Alguém sentou para me explicar, e alguém teve que ter paciência comigo. Então a palavra de Deus está falando exatamente disso. A gente precisa, você que é mais forte, você que entendeu mais, você que compreendeu mais, você que entende mais, no seu lado pode ter alguém que ainda não entendeu as coisas mínimas, elementares, os fundamentos do reino. E aí a palavra diz assim, seja paciente, suporte. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não querer agradar a nós mesmos, mas socorrer os nossos irmãos que ainda não entenderam
coisas que já deveriam ter entendido. Isso, onde que Deus vai fazer isso, irmãos? Na vida da igreja. É na vida da igreja, no convívio com esses irmãos. E isso é tão sério e tão grave, que nós vamos ler lá agora em 1 Coríntios 11, 29. Olha só o que a palavra de Deus está falando. Que talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Para, gente. 11, 29. O apóstolo Paulo está falando da ceia, e no meio da ceia ele fala do corpo de Cristo. Aí ele diz lá, nós vamos ver o 29 e 30. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer, ou diz na linguagem atualizada, sem discernir o corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Verso 30. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns que já morreram. Alguns já morreram, alguns estão fracos, alguns estão debilitados. Por quê? Porque não entenderam a ceia, pastor. Não. Paulo diz ali, vou ler na versão atualizada: pois quem come sem discernir o corpo. Que corpo, pastor? O corpo de Cristo. Se eu não entendo a minha função na vida da igreja como corpo de Cristo, a palavra de Deus diz: há muitos fracos e doentes. Se eu continuo, eu estou no corpo de Cristo, mas eu quero continuar tendo uma visão egoísta. Eu só vejo a minha vida, eu só penso na minha situação, na minha condição. Eu não estou passando fome, eu não vou trazer alimento. Ou eu estou passando fome, quando que vão servir isso? Quando que eu vou receber minha comida? Porque eu estou pensando só no meu problema. Eu não estou tendo uma visão de corpo. Eu sou egoísta. Eu quero resolver a minha vida, os meus problemas, a minha situação. Eu não estou preocupado com o corpo. Eu não quero me envolver nas questões do corpo. Eu quero cuidar da minha vida. Aí Paulo diz: se você não discernir o corpo, se você não entender o corpo, se você não entender, querido, que na vida da igreja, como corpo de Cristo, nós dependemos um do outro. Você não vê por aí, querido, você está lá no calçadão passeando, daí passa lá só uma perna caminhando. Você vê isso? Se você vê isso, irmão, perna, você está louco? Só um braço sozinho desfilando. Não existe isso. O corpo depende de todos os membros, querido. O corpo depende de todos os membros. O meu cunhado, ele é de origem africana, azulzinho, bem pretinho. E ele teve um problema de saúde no dedo do pé, no dedo mindinho do pé, que ele acontece só em pessoas de origem africana. Então os médicos chamaram ele, estudaram e disseram: nós vamos ter que amputar esse dedo. Mas aí, queridos, eles tiveram que fazer todo conversar com ele, tiveram que orientá-lo, ele teve que fazer algumas coisas, porque eles disseram assim: se nós cortarmos esse dedo, ele vai afetar o seu equilíbrio. Ele vai afetar o seu equilíbrio. Então você vai ter que aprender depois a caminhar sem um dedo mindinho, irmão. Você acha significante o dedo mindinho, né? Você só se lembra do dedo mindinho quando topa em alguma coisa, né? A Rana lá em casa é campeã de bater nas coisas. Eu nunca vi. Eu digo: Rana, o que tem nos teus pés? Ela daqui a pouco grita lá: meu Deus, ela tropeça em alguma coisa, bate em alguma coisa, e o dedo dela se vive mais roxo do que não sei o quê. Já viradinho para o lado. Mas o dedo do pé, o dedo mindinho do pé, ele afetaria todo o equilíbrio do corpo. Você está entendendo? Um dedinho do pé. Então, querido, você pode dizer assim: eu sou o dedinho do pé. Mas se você não funcionar direito, irmão, você afeta o equilíbrio do corpo. Você afeta o equilíbrio da igreja. Você tem que funcionar naquilo que você foi chamado para funcionar. Você está entendendo?
Você tem que funcionar como você foi chamado. Há tempo que eu venho prorrogando, que eu venho protelando, voltar a tocar teclado. Eu sou apaixonado por tocar teclado. Mas aí eu fico pensando assim, se eu tocar teclado, aí os músicos vão dizer assim, não, deixa o pastor. O pastor vai tocar, aí o pastor vai tocar o teclado, vai pregar, vai ministrar, ele vai chutar, dar cabeçada, vai ficar no gol, apalando a bola. Vocês estão entendendo? Cada um tem que cumprir a sua função. Cada um tem que cumprir algo que foi chamado dentro do corpo. Pastor, o que eu fui chamado para fazer no corpo? Vai orar e Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Mas aquilo que você abraçar para fazer, querido, você tem que fazer porque o corpo precisa de você. Mesmo que você seja o dedo mindinho do pé, que você pensa que é insignificante. Mas se você não funcionar, você vai alterar todo o equilíbrio do corpo. E quando é que nós vamos descobrir a importância disso, irmãos? Na vida da igreja. Na vida da igreja. Se eu não entendo, se eu não consigo discernir este corpo, aí Paulo diz lá, por isso há muitos fracos e doentes. Por isso há pessoas fracas e doentes. E não muitos que dormem, porque não entendem o corpo. Querem ser individuais. Querem que o corpo se ajuste ao seu pensamento, que o corpo se ajuste à sua forma de pensar, que o corpo faça o que a pessoa pensa na sua mente, no seu coração. Tem que ser assim. Mas é um corpo, querido. O corpo tem que trabalhar junto. Então isso é a vida da igreja. O forte andando junto com o fraco, Deus trabalhando a nossa misericórdia, Deus trabalhando a nossa paciência, Deus trabalhando a nossa misericórdia, Deus trabalhando a nossa compaixão, exercitando a nossa compaixão. Paulo diz assim, que nós precisamos aprender a um suportar o outro, um suportar no sentido de um ser o suporte, o apoio que o outro precisa, mas também suportar mesmo, irmão, porque sinceramente, tem dias que nem você se aguenta. Mesmo cheio de espírito, irmão, tem dias que nem você se aguenta. Você é capaz de se olhar no espírito e querer bater na cara do reflexo que está lá. Você está azedo, você está mal-humorado, você está chateado, nem você se aguenta, e você quer que os irmãos aguentem você tranquilo. Aí Paulo diz assim, irmãos, a gente tem que aprender a um suportar o outro na vida da igreja, a um lidar com o outro, a um ser companheiro do outro, a um andar com o outro, a um orar pelo outro, sempre na vida da igreja. Mas a palavra diz que como corpo de Cristo, não existe só a vida da igreja, existe a missão da igreja. É na vida da igreja que o Senhor nos alinha. É na vida da igreja que a palavra de Deus ela nos molda, nos confronta. É na vida da igreja que o Senhor ele nos edifica. É na vida da igreja que nós recebemos de Deus. Mas para que nós recebemos? Para que Deus está te dando? Para que Deus está te dando palavra? Para que Deus está te dando revelação? Para que Deus está te dando entendimento? Para você vir uma vez na semana, sentar, participar do culto, vai para casa? O que você faz com tudo isso? O que você faz com esse entendimento? O que você faz com aquilo que Deus está lhe dando? O que você faz? Você está se tornando o que? Uma represa? Você está se tornando um obeso espiritual? Você só recebe, não gasta com nada? Não queima essa energia em nada? Então para isso existe o que? A missão da igreja. A igreja tem a sua vida e tem a sua missão. Então aqui nós recebemos, aqui nós somos alinhados, aqui nós somos treinados. Você vê que Jesus pegou os seus discípulos e ele andou com aqueles homens, ensinando, e depois o que ele fez? Enviou. Agora vocês vão. Então ele fez o que? Deu para eles uma missão. Vocês vão. Depois vocês voltam. E aí eles voltaram. Jesus tratou com eles antes e depois. Quando eles voltaram, admirados do resultado, Jesus alinhou eles. Você lembra que eles disseram assim, uau, a gente orava e os demônios caíam, a gente falava e tal. E aí Jesus chamou a atenção deles, alinhou eles para o que era importante.
para o que realmente importava. Então nós aqui recebemos, mas aí nós temos uma missão. Qual é a missão? A missão da igreja está lá em Marcos 16:15, que você talvez saiba de cor. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós recebemos de Deus aqui, nós somos tratados aqui na vida da igreja para a gente cumprir uma missão. A nossa missão como corpo de Cristo é sair daqui e ir manifestar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus fora daqui, fora dessas paredes. Aqui dentro nós nos enchemos, nós recebemos, nós somos orientados, nós somos alinhados pela palavra, mas depois nós temos que sair daqui para exercer a nossa missão. Mas aí, queridos, eu me preocupo. O que nós estamos fazendo com o que temos recebido de Deus? Por que eu me preocupo? Você vê que nós tivemos um dia de lazer, amém? Quem foi no dia de lazer? Foi bênção, não foi bênção? Foi legal, né? A gente curtiu bastante. Tem gente que eu acho que nunca conheceu piscina na vida, fez a maior festa naquelas piscinas, pulou, mas só umas marrecas. Aproveitaram o que puderam. Foi legal o dia de lazer, amém? Foi bom. Mas rapidamente, nós conseguimos organizar um grupo de quase 50 pessoas para o dia de lazer. Ligeiro, vamos lá, vamos, pá. Agora, hoje o Elcio veio fazer um serviço aqui, para passar o produto no telhado. E aí ninguém veio junto. Pastor, porque o senhor não vê, se eu subir lá, vou quebrar todo o telhado, eu sou pesado. Não tem como, tem que ser levinho, tem que ser pessoa mais magra. E aí não conseguiu ninguém. Então, para lazer, nós conseguimos ligeiro. Agora, para outras coisas, a gente não consegue. Para o lazer, brotou gente até do buraco da tomada. Agora, vamos fazer evangelismo, irmão? Nós já tivemos que cancelar umas 5 vezes. Porque não tem uma quantidade suficiente, porque é perigoso ir lá sozinho, tem que ter 4, 5, 6 pessoas. Não dá para ir só um lá. Eu vou lá, eu vou fazer porque pai, eu sou o cara. Não vai, irmão, não vai. A Bíblia diz assim: não tentará no Senhor teu Deus sozinho. Não vai, dá de louco. É preciso ter uma equipe. Então, na hora da missão da igreja, é a hora em que nós temos que também estar com a mesma disposição. Eu não estou dizendo, pastor, então o senhor está dizendo que é errado, o senhor promoveu o dia de lazer, o senhor está falando mal do dia de lazer. Não, eu estou dizendo que foi fácil organizar um grupo no dia de lazer, e é difícil organizar um grupo de 5, 6 pessoas para um evangelismo. Ligeirinho nós reunimos quase 50 pessoas por lazer, mas para o evangelismo a gente não consegue juntar 6. Você está entendendo? Mas o evangelismo, o manifestar o reino, é a missão da igreja. Porque não adianta, por um lado, nós estarmos na vida da igreja, e a vida da igreja ser um uau, maravilhoso, tremendo, ser algo poderoso, receber de Deus, ter visão, ter revelação, se na hora de praticar a missão da igreja, eu não tenho a mesma disposição. Eu não tenho a mesma disposição. E você quer ver o que diz a palavra? Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 16. Tiago depois de Hebreus, aí, queridos. Se você está lendo a Bíblia, não fica preguiçoso, vai botar lá no telão. Nem a Bíblia leva mais no culto. Oh meu Deus, só o Senhor mesmo. Tiago 2, 16 a 18. Se vocês não lhes dão o que eles precisam, bota o 15 ali, bota o 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer, verso 16. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. A pessoa não tem, verso 17. Portanto, a fé é assim: se não
vier acompanhada de ações, é coisa morta. Verso 18. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações, ou por meio das minhas obras. Então vou ler na atualizada que você entende melhor. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Então ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: irmãos, nós não somos salvos pelas obras. As obras não nos salvam. Tiago, as obras não nos salvam, mas nós fomos salvos para as obras. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas a minha fé não se manifesta na hora de cumprir a missão. A minha fé não se manifesta na hora de cumprir a missão. Você quer ver o que ele diz mais para Tiago 2,7? Olha o conselho que Tiago dá. Capítulo 2, verso 7. São eles que falam mal. Não é esse, para aí. É Tiago 2,7. Não são eles os que blasfemam o bom nome. Não é esse texto. Opa, é Tito. Eu estou chegando, Tiago. É Tito 2,7. Tito, é tudo com Tito. Tito 2,7. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Na outra versão diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Então, o que você tem que fazer fora da vida da igreja? Fora da vida da igreja, você tem que ser o exemplo de boas obras. Não adianta alguém dizer, você bater no peito e dizer: eu tenho fé. Mas onde estão as obras que mostram que você tem fé, que você tem no Senhor, que Deus está fazendo algo na sua vida, que você não é mais egoísta, que você agora não olha mais só para o seu próprio umbigo, mas que você está envolvido na missão da igreja, através das boas obras, daquilo que se faz para manifestar o reino. É na missão da igreja que nós mostramos o quanto nós amadurecemos em Cristo. É quando nós abrimos mão. Alguém pode dizer assim: mas eu não vou, pastor, porque o senhor faz no inverno, mas agora não é inverno. Eu não vou porque é calor. Mas então você não vai nunca. Não vai porque é frio, não vai porque é calor. Eu não vou porque agora eu vi que deram um tiro lá. Irmão, vou ser bem franco, se nós estivéssemos lá, não teria tiro. Se nós estivéssemos lá, não teria briga de gangue. Quantas vezes nós chegamos lá, eles estavam armados, esperando, grupo de um lado, grupo de outro, para eles brigarem. E a gente estava ali orando, levantando o altar de adoração. Falava com um, falava com o outro, daqui a pouco eles diziam: eu não ensinei por que eu trouxe essa faca, eu nem sei por que eu estou armado, e jogava nos pés da gente e iam embora. Então, se nós estivermos lá praticando a missão da igreja, não vai ter tiro, não vai ter morte. Se morrer por causa de Cristo, irmão, glória a Deus. Agora que eu não vou, né, pastor? Você fica falando essas coisas aí. Mas é a missão da igreja. Manifestar o reino de Deus, ir aonde ninguém quer ir, alcançar quem precisa ser alcançado. Na prática, nós fomos salvos para as obras. Nós estamos organizando agora, próximo sábado, nós vamos fazer o evangelismo. Se o Senhor Jesus abençoar e tocar no coração fervoroso dos irmãos, nós vamos fazer o evangelismo. Vamos para lá na madrugada. Vamos para lá manifestar o reino. De que vale eu dizer: não, agora eu estou no reino, agora eu sou o cara. E na hora de manifestar o reino não há disposição, não há disponibilidade, não há vontade, não há desejo de fazer parte. Não,
isso não é para mim, sou muito velho. Lembro da preocupação das filhas da irmã. Mas mãe, tu vai para lá, mãe. O que tu vai fazer lá? É perigoso. O que tu vai fazer lá? Nós vamos lá manifestar o reino, irmãos. E é o que mais a gente ouve as pessoas dizendo: mas vocês não tinham que estar aqui. A gente não tinha que estar, mas a gente está lá, porque a gente vai pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque o Senhor nos constrange. Então a palavra de Deus diz: nós temos a vida da igreja. Faça parte da vida da igreja. Receba da vida da igreja. Se alimente na vida da igreja. Mas quando a igreja for cumprir a missão, que você também tenha disposição. Eu vou, pastor. Eu vou. Antes de me converter, o pastor passava a noite no bairro. Passava lá, pulando, chacoalhando as carnes. Não era problema. Agora se converteu. Ah, mas eu não posso sair de noite. Eu tenho medo. Que medo? Atravessava a cidade a pé, saía do baile cansado, tirava o calçado, ia de pé descalço para casa. A sola do pé parecia um pneu de tão grosso, de tanto andar de pé descalço. E você, porque era legal, era bom. Aí agora que é para Jesus, aí eu não posso. Ai, deixa de ser florzinha de Jesus, irmão. Vá se converter. É bem assim. Nós temos que sacudir a preguiça e ir lá manifestar o reino. Porque com quem o Senhor está contando? Ele vai ter que mandar um anjo? Porque a igreja não quer fazer? Porque o corpo de Cristo não quer cumprir a missão? Quer só receber na vida, mas não quer cumprir a missão. Então que nós possamos nos levantar, queridos, nos alimentar na vida da igreja e depois expor aquilo que Deus tem nos dado da missão da igreja. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Nós fomos salvos para as obras. Nós não fomos salvos e não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras.